Senadores e deputados em exercício e eleitos, além de cidadãos comuns, reagiram à decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que atropelou o Legislativo e impôs que gastos relativos ao Bolsa Família podem furar o teto de gastos. Os parlamentares cobram uma atitude dos presidentes das casas legislativas. O senador Eduardo Girão disse: STF sem limites e Congresso anulado por eles. Minha avó já dizia: primeiro vai o dedo, depois a mão, o braço. A ditadura que o Brasil vive, com supremos legislando, se metendo em nomeações da presidência e livrando corruptos, tem as digitais de um Senado omisso. Agora age ou entrega logo a chave. Paz e bem. O vice-presidente e senador eleito, general Hamilton Mourão, disse: a decisão do ministro Gilmar Mendes, excluindo o Bolsa Família do teto de gastos, é mais uma clara interferência no equilíbrio entre os poderes, buscando reduzir a pressão da votação da PEC da transição, ao mesmo tempo em que ignora qualquer preocupação com o equilíbrio fiscal. O deputado Paulo Eduardo Martins afirmou: em 2016, o Congresso Nacional aprovou a PEC do teto para disciplinar gastos públicos. Já em 2022, o Congresso Nacional discutiu uma mudança nessa disciplina. Um ministro do STF decidiu a mudança no lugar do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é irrelevante na República da Juristocracia. O Congresso Nacional foi fechado, não tem mais poder e nem função. A Câmara e o Senado foram reduzidos a meros cenários para congressista fazer vídeo de discurso. O Congresso é o The Voice política, nada mais. Direção de Rodrigo Pacheco. O deputado delegado Felício Laterça disse: se a canetada do ministro Gilmar muda a regra da PEC dos precatórios ou retira o Auxílio Brasil do teto de gastos, o fato é a clara usurpação de competência. Já podemos promover uma renúncia coletiva? Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. A covardia do parlamento vai até onde e quando? O deputado Felipe Barros comparou: o STF fechou o Congresso Nacional, tal como na Venezuela. Um ministro mudar via decisão judicial o texto da Constituição Federal é ato antidemocrático e crime contra o Estado de Direito. O deputado General Girão disse: estamos numa encruzilhada sem volta. Ou reagimos, ou seremos conhecidos como a legislatura mais covarde que o Congresso Nacional já teve. Meu nome não fará parte desse grupo que está vendido dentro do parlamento. Poderá estar chegando uma manobra de tempestades. Vamos confiar em Deus e naqueles que nos lideram. Como parlamentar, estou concitando os demais a reagirmos contra essas afrontas à Constituição Federal. Vamos até o presidente para sugerir que ele chame alguns de nós para buscar apoios também dentro do Congresso. Os presidentes de partidos, seus deputados e senadores leais. Mesmo que não consigamos a maioria, podemos incentivar para que ela chegue. Teremos tempestades, como falou Almirante Garnier, mas nada comparado ao que o comuno-socialismo poderá causar em nossa pátria amada. Estamos num trecho do voo sem volta, prestes a enfrentar uma manobra de tempestades, um campo minado, talvez terremotos, raios e trovões sobre o nosso território nacional, mas a coragem adquirida dentro das atividades das casernas de cada uma das Forças Armadas vai nos levar a um porto seguro, a um céu de brigadeiro e a um solo sagrado, protegido e amado por todos, de prontidão. O deputado estadual Gil Diniz questionou: quantos votos este cidadão teve nas urnas? O Congresso Nacional foi fechado por esses senhores que estão acima de qualquer coisa. Para eles, democracia é uma palavra sem sentido ou simplesmente coisa de burguês. São revolucionários.
Paulo Spencer Webel, ex-secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, disse: quando o STF, em decisão monocrática, toma decisão que, por natureza, deveria ser do Congresso Nacional, os mecanismos de representação popular são enfraquecidos. Nossa democracia sai perdendo. O voto deixa de ter valor. Todos perdemos. Você entende? O investidor Leandro Russell afirmou: próximo passo é o Supremo declarar inconstitucional o chamado orçamento secreto para deixar a liberação de emendas dos parlamentares nas mãos do ex-presidiário. Rodrigo Pacheco é o mais patético presidente do Congresso da história. Ele acrescentou: como funciona a democracia brasileira? Um senador de partido nanico e de extrema esquerda legisla através de petições para o Supremo que são prontamente atendidas. O mesmo senador usa o subterfúgio para perseguir seus opositores através de inquéritos inconstitucionais. Respondendo ao deputado petista Paulo Pimenta, que comemorava a decisão, o especialista em segurança pública Fabrício Rebelo disse: independentemente do mérito da matéria, um parlamentar comemorar a intervenção de outro poder em uma discussão exclusiva do Congresso é uma vergonha. O legislativo de hoje vale menos que vaca de presépio. O promotor Wesley Vaz apontou: a culpa de o STF estar solapando atribuições do Legislativo é principalmente dos senhores Lira e Pacheco. Ambos não tomam providências contra os desmandos dos ministros do STF. Lira engaveta CPIs e Pacheco engaveta pedidos de abertura de processo de impeachment. Onde vamos parar? O deputado federal eleito, delegado Ramagem, afirmou: grave atropelo das atribuições de outro poder. Não é o primeiro, não será o último. Administram no lugar do executivo, legislam no lugar do legislativo. A Constituição não é mais a lei maior, não possui força normativa. Sem o restabelecimento da ordem, o Brasil acabou. O deputado Carlos Jordi fez uma transmissão ao vivo para comentar a decisão que classificou como um insulto ao Congresso Nacional, uma total usurpação de competências, uma total afronta à separação dos poderes. O deputado apontou que essa usurpação de poderes decorre da omissão continuada do presidente do Senado e do presidente da Câmara em defender o Legislativo, permitindo que o órgão seja humilhado. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
A Folha Política atua, quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Bom dia. Bom dia, meu deputado. Tudo bem, pessoal? Pessoal, já temos aí quase 1.000 pessoas na nossa live. Pessoal, eu peço que vocês não fechem essa live. Compartilhem para o maior número de pessoas, porque eu quero que vocês entendam a gravidade do que nós estamos vivendo. Não é apenas mais uma live. Eu peço que vocês assistam e também compartilhem com o maior número de pessoas para entender o momento tão bizarro para a nossa democracia que nós estamos vivendo. Hoje é dia 19 de dezembro. Amanhã, dia 20 de dezembro, nós estaríamos votando, ou vamos votar, não sei por que mais, a PEC do Lula, ou PEC da transição, como alguns querem chamar, PEC da transição da Argentina, PEC do estouro, PEC da gastança, uma PEC que, por trás das boas intenções que Lula dizia, e o PT dizia que teria, para beneficiar os mais pobres, para garantir os auxílios que ele prometeu durante a campanha, né? Manter o auxílio de R$600 que vai voltar para a Bolsa Família e os seus penduricalhos, R$150 para crianças até 6 anos, o auxílio gás e diversos outros que ele prometeu e que nós dizíamos que era impossível de cumprir, tanto que também chamávamos de pecanha, que é PEC da picanha e cerveja, que ele prometeu coisas muito absurdas e ainda tem um comportamento de total desrespeito com o erário público, criando mais ministérios, loteando seus ministérios, e nós sempre dissemos que eles não tinham os votos para garantir a votação dessa PEC, a aprovação dessa PEC tão absurda, que é uma PEC que eu vou tentar falar de uma forma muito simples para vocês o que ela pretende fazer no Brasil. Primeiro, o presidente Bolsonaro, ele garantiu no orçamento vigente 105 bilhões para garantir um auxílio de até R$405 para o ano que vem. E aí o que o presidente Bolsonaro tinha em mente? Para fazer o complemento desses 105 bilhões, ele faria um remanejamento orçamentário no orçamento que nós temos, fazendo, obviamente, corte de despesas para garantir essa despesa com o benefício do Auxílio Brasil de R$600. E daria, no máximo, 52 bilhões a mais que complementam os 105. Ou seja, 105 mais 52, que dá 157 bilhões. Só que o que o PT fez com essa PEC? Ignorou totalmente esses 105 bilhões que o presidente Bolsonaro reservou nesse ano para o ano que vem e pediu mais 145 bilhões para garantir esses benefícios de Bolsa Família, Auxílio Gás, o aumento real do salário mínimo e vários outros. 145 bilhões, sem demonstrar na PEC como ele vai aplicar e se vai aplicar realmente nesses benefícios, mais 23 bilhões de excesso de arrecadação, empréstimos internacionais fora do teto de gastos, um mecanismo para acabar com o teto de gastos. É assim, a PEC é um desastre econômico, embora muitos falem assim, o presidente Bolsonaro também furou o teto de gastos. Furou o teto de gastos, obviamente. Ele furou o teto de gastos por quê? Porque estados, municípios, até o STF, a oposição exigia que ele enviasse recursos para os estados e municípios para socorrer durante a pandemia e socorrer também as pessoas que estavam em momento de vulnerabilidade por conta da política de fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois. Ele precisava garantir o auxílio emergencial e que depois foi modificado para o Auxílio Brasil. O que eles pretendem não é simplesmente um mero furo de teto de gastos no momento de desespero econômico, não. Eles querem mais do que promover as suas promessas de campanha impossíveis, a do Lula durante a sua campanha. Eles querem recursos para gastar nas próximas eleições e garantir a perpetuação do PT no poder. Por isso que eles não têm os 308 votos para aprovação na Câmara. Até porque a esquerda não tem 308 votos. Então o que eles estão tentando fazer? A esquerda simplesmente
Lula, a equipe de transição, está negociando com deputados, com o presidente Arthur Lira, com diversas pessoas, já negociou no Senado, ministérios, com diversos partidos, ministérios, cargos, para poder aprovar essa PEC. E está muito difícil de conseguir um número que eles necessitam de 308 votos. Pelo contrário, nós estamos garantindo mais votos para rejeitar essa PEC. E aí o que acontece? O PT deve ter negociado também, está negociando aí nos bastidores com deputados. Ele recorreu ao STF, recorreu a Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes, que você conhece muito bem, aquele que é conhecido como o laxante do STF. Ele vive soltando os outros, soltando merda. Soltou recentemente Sérgio Cabral. E agora ele faz essa decisão na calada da noite, a toque de caixa, 2 dias antes de votarmos a PEC da transição, em que ele determina que o teto de gastos, que o Bolsa Família ficará fora do teto de gastos. E diz que a renda mínima, esse benefício de renda mínima não pode ser alvo de chantagem do Congresso Nacional. Cara, isso é um absurdo. O que nós estamos vivendo no país agora, olha, eu me envergonho, eu estou envergonhado do parlamento. O que nós estamos vivendo é um insulto ao Congresso Nacional, é uma total usurpação de competências, uma total afronta à separação dos poderes. E isso ocorre por uma omissão, por uma inércia desses poderes em que se acovardou demasiadamente frente ao Supremo Tribunal Federal. Olha o que vem acontecendo há tanto tempo e a gente alertando sobre o senhor Rodrigo Pacheco, o senhor Arthur Lira, e frente a tudo que tem acontecido, não tomando posição, não tomando partido das suas casas, do Congresso, do Parlamento. Eles agora se julgam acima de todos. E o que ele diz? Ele diz que o Bolsa Família estará fora do teto de gastos. E a PEC da transição vai ser votada amanhã. Então o que isso significa? Nós vamos votar a PEC da transição para agora, simplesmente consolidou-se esse entendimento. Que os 145 mais 23 bilhões, ou seja, 168 bilhões que eles pedem que fique fora do teto de gastos e que seria para pagar esses benefícios sociais, agora será realmente para eles gastarem da forma que quiserem. E o Bolsa Família, eles podem garantir o recurso via crédito extraordinário. Olha que bizarro, né? Nós temos 3 modalidades de créditos suplementares, né, na nossa república. Nós temos os créditos especiais, os extraordinários, créditos suplementares, que são formas de remanejamento para fazer com que o orçamento ele tenha adicionais. São créditos adicionais, na verdade. Os créditos suplementares, os extraordinários e os especiais. Os créditos extraordinários, eles não dependem de aval do Congresso Nacional. Eles são para emergência pública, para catástrofes, emergências, questões realmente de desastres naturais. Está na Constituição, em que o chefe do Executivo ele abre o crédito extraordinário, não precisa do aval do Congresso Nacional, como é o crédito suplementar ou o crédito especial, que inclusive a Dilma ela sofreu impeachment por isso, por ela abrir, ela pegar empréstimo, pegar recursos sem ter o aval do Congresso Nacional, ou seja, através de créditos extraordinários, e para despesas que não tinham aquela previsão no orçamento. E agora ele permite que eles possam pegar recursos via crédito extraordinário sem o aval do Congresso Nacional para pagar o Bolsa Família. E aí o que for aprovado com a PEC, 168 bilhões, vai ser para quê? Para eles fazerem campanha, para colocarem dinheiro nos seus próprios bolsos, para ter dinheiro infinitamente para campanhas e se perpetuarem no poder. Olha, eu estou com vergonha, realmente estou com vergonha do Congresso Nacional. Gilmar Mendes e o STF fecharam o Congresso Nacional, deixaram de joelhos, assim, ó, fecha o Congresso. Para que serve um deputado? Para que serve um senador? E nós não temos mais papel no Congresso Nacional, porque eles estão dizendo que na nossa ausência, na nossa omissão, na nossa inércia, eles podem fazer o que quiserem. E isso se deve à omissão,
a inércia, a vassalagem que nós vimos aí de Rodrigo Pacheco e agora recentemente de Arthur Lira, permitindo com que eles fizessem isso, e agora estamos desmoralizados. Olha, eu espero que o Congresso agora não aceite isso. Eu espero que o senhor Rodrigo Pacheco e o senhor Arthur Lira, porque agora Arthur Lira, que estava em articulações para aprovação da PEC, eu acho que agora perdeu, né, o motivo para articular isso. Perdeu. Eu acho que agora ele tem que se posicionar firme e mostrar que não vamos aceitar essa porra, não vamos aceitar essa patifaria. O STF não pode ser um poder moderador, um poder acima de todos, um poder que faz coisas que não tem para prisão na Constituição, comete decisões mais do que teratológicas, decisões totalitárias, absurdas, usurpações de competências. Isso por si só é motivo de impeachment de um ministro do STF. Eles estão dizendo que o Congresso Nacional não serve para nada, que deputados e senadores não servem para nada. Olha, se realmente for determinado, definido pelos presidentes das casas, que o Congresso Nacional não serve para nada, então vamos entregar nossos cargos, manda fechar então o Congresso Nacional, porque se a gente não serve para nada, nós estamos onerando ainda mais aí os cofres públicos, o cidadão, e deixa tudo para o STF tocar, inclusive para governar o Brasil. É impossível aceitarmos uma patifaria, uma canalice como essa. Estão fazendo não só os representantes do povo de bobo, mas o povo de bobo. Ele diz o seguinte: olha, votem a PEC da transição. Se não aprovar a PEC da transição, não tem problema, porque a gente garante, via crédito extraordinário, vai ficar fora do teto de gasto. Ou seja, o legislativo não serve para nada. Estou envergonhado mesmo. Espero que agora o senhor Arthur Lira e o senhor Rodrigo Pacheco tomem vergonha na cara e se posicionem como presidente de casas, de um poder que está sendo humilhado por um órgão que sequer é um poder. Porque na literalidade da Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos. E o STF não teve um voto sequer. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa canalice, essa safadeza de Gilmar Mendes e da corte que se acha suprema mais do que o povo.